Olá, meu nome é Yuri Guerra e eu sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja. E você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. No episódio de hoje, vamos falar sobre os fundamentos bíblicos para um casamento sólido. Quais são os princípios, valores que devemos ter para a nossa família, para o casamento? Tem princípios que devemos seguir antes de casar e depois que já casamos, né? Como que a gente lida com as situações do dia a dia? A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem base, tem fundamento para isso? Sim, e nós iremos trazer alguns desses princípios fundamentais para você embasar a sua vida. Quero ler um texto para você, que é em Mateus 19, verso 6, que diz: "Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." Claramente aqui o casamento tem uma ligação com o plano divino. E se nós lermos em Gênesis capítulo 2, temos então uma afirmação máxima para a questão do casamento, é que o homem deixará pai e mãe, vai se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. O que esses textos trazem para a nossa vida? Quero ler uma citação de John Stott que diz o seguinte: "O casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais," tem a ver com o texto que a gente leu, "consumado na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua e normalmente coroada pelo dom de filhos." Essa citação de John Stott é maravilhosa, porque traz os elementos básicos do casamento e aponta para algo muito importante que ainda vai ser tema de podcast nosso, que é sobre a questão de filhos, de uma família que cresce, que frutifica. Quais são os planos e propósitos de Deus pra gente? Assim, nesse podcast, a gente quer falar de pelo menos 7 questões, 7 valores que você pode aplicar na sua vida, que você precisa se aprofundar para que você tenha um casamento sólido, tenha uma casa abençoada. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o relacionamento com Deus. Antes de casar, é necessário que eu tenha Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é extremamente necessário. Você que me ouve, se ainda não casou, busque encontrar alegria no Senhor. O casamento é incapaz de te completar. Não vai ser o seu cônjuge que vai trazer aquela alegria que você imagina, porque há um espaço no nosso coração que só Deus pode suprir. E quando a gente coloca essa expectativa, seja no cônjuge, seja no filho, seja no trabalho, em qualquer outra coisa, isso não é suprido. Você precisa ter um encontro com o Senhor. Passo 2. Dentro do seu relacionamento com Deus, agora você vai encontrar a pessoa com quem você vai se casar. Então a gente está começando desde o início. É o solteiro que vai procurar então uma esposa, ou a solteira que vai encontrar o seu marido. O princípio é: você é de Deus, então você agora tem que procurar alguém que também seja de Deus. Tenha certeza que a pessoa que você está escolhendo, a pessoa com quem você está namorando, a pessoa com quem você quer compartilhar a sua vida, é uma pessoa que também já entregou o coração dela ao Senhor e vive para a glória do Senhor. Estabelecendo um relacionamento com Deus, a gente vai encontrar o maior fundamento para que a família vá bem. Ou seja, é uma família que está fundamentada em Deus e na sua palavra. Certa vez alguém disse que o casamento poderia ser comparado, como se fosse um chalé, onde o marido, a mulher se apoiam um no outro, mas eles precisam de uma base forte para não desmoronar. Quem é essa base forte? Aqui embaixo é o Senhor. Trago à tona o que a Bíblia fala acerca de união desigual. A Bíblia chama de jugo desigual. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. "Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?" Quando a gente vai escolher alguém para casar, quando a gente vai assumir uma aliança
com uma outra pessoa, essa pessoa tem que ter a mesma fé que a gente. Precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Do contrário, ele fala que a nossa união passa a ser uma união de uma luz com as trevas. E isso é extremamente prejudicial. Mas talvez você possa se perguntar, mas e eu que já estou casado? Já cometi esse erro lá atrás? O que fazer? Ou então, você casou também incrédula, você também incrédulo, e depois do casamento, um dos lados se converteu ao Senhor, e agora um é crente e o outro não é crente. Deve se divorciar, deve procurar um outro caminho? E a resposta da palavra de Deus é que não. A esposa precisa trabalhar nesse casamento para que o seu marido seja alcançado. E se é o marido que se converteu e a parte crente, ele precisa trabalhar com a sua esposa e com a sua família para que a sua esposa também seja alcançada. Segundo princípio que a gente gostaria de compartilhar é sobre a responsabilidade que a gente precisa ter no casamento. Lembra do texto que eu falei de Gênesis capítulo 2, que é necessário o homem deixar pai e mãe? Isso é algo necessário para a vida matrimonial. Não dá mais para continuar abaixo da aba do pai e da mãe. Não é incomum casais, vão casar e precisam de muito suporte financeiro dos seus pais. Não é errado dar socorro, mas se esse novo casal depende completamente dos seus pais, eles perdem a condição de liderarem a própria vida. E aí sim vai trazer problemas para o casamento. Terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar é sobre a liderança motivada pelo amor e a submissão motivada pelo respeito e o temor a Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maridos são chamados para liderar a sua casa. Maridos são chamados para amar a sua esposa profundamente, a ponto de entregarem a própria vida a favor delas. Toda mulher, ao escolher um homem para casar, deveria respeitá-lo, admirá-lo. E é isso que a palavra de Deus fala. Há uma liderança que é colocada sobre o homem, que ele precisa exercer sobre a mulher, mas não é uma dominância, é um cuidado, é um amor, é um zelo, é uma bênção para sua casa. Quando os papéis se invertem, teremos também um podcast sobre isso, a gente tem problemas na nossa família. Quarto princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a fidelidade em todos os níveis. A palavra do Senhor fala que no nosso leito não pode haver mácula, não pode haver sujeira. Maridos devem ser fiéis às suas esposas, não só no trato diário, mas diz até com relação ao próprio pensamento. E mulheres também. Muitas atrações que nós não gostaríamos de ter pode vir sobre o nosso coração, mas nós precisamos dominar todas essas coisas. Pelo primeiro fundamento que nós falamos aqui, por amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, pelo respeito e pelo voto que você fez diante de Deus e de outras testemunhas de ser fiel à sua esposa. O quinto princípio que eu gostaria de compartilhar, isso é muito importante para que tenhamos uma família sólida, um lar sólido, é priorizar a família sempre. Gastamos muito tempo, e eu sei que em muitas circunstâncias isso não dá para virar, A gente gasta muito tempo trabalhando. E a gente precisa trabalhar, só que a gente precisa entender o foco, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar várias questões dessa vida, mas não por causa do nosso ego e nem por causa do nosso interesse, mas para beneficiar a nossa família. Olha o que está escrito em 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam vossas
orações. Então fala sobre o marido cuidar das coisas comuns do lar, ou seja, precisa viver a dinâmica de casa. Precisa saber como é que estão seus filhos, precisa acompanhá-los, precisa orar com eles, precisa brincar com eles, precisa conversar, saber como é que foi o dia, aproveitar todos os momentos para poder inculcar a palavra de Deus. A família é o lugar que a gente encontra paz, segurança, mas também trabalho, porque nós temos que treinar os nossos filhos. Nós precisamos abençoá-los para que eles sejam muito melhor do que a gente. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, ou seja, a gente lança essas flechas bem longe para que possam cumprir o propósito do Senhor. Um sucesso profissional com uma família arruinada não traz realização de vida. Um sucesso ministerial, mas a família arruinada é um sucesso aparente, mas você mesmo não está experimentando da vida que você está comunicando. Sexto, um casamento sólido precisa ter satisfação sexual. Em Gênesis está escrito que quando Deus fez o homem e a mulher, os dois estavam nus e não tinham vergonha um do outro, ou seja, ali havia intimidade. O sexo foi feito para o casamento. Então, não deve ser desfrutado antes de um compromisso sério, antes de se ter uma jura de entregar-se por completo àquela relação. Quando nos casamos, nós estamos dizendo que a gente quer ter uma relação para a vida inteira com aquela pessoa. A gente quer construir a vida juntos. Um casamento que não tem uma vida sexual saudável, ele está apontando problemas para esse casamento. É necessário pedir ajuda, é necessário talvez ir a algum conselheiro ou talvez até no médico, mas precisa tratar dessa questão. Não coloque panos quentes achando que está tudo bem. Aí é um sinal muito importante. Tenha uma vida sexual saudável. E vamos então para o sétimo princípio para a sua vida, para poder construir esse lar, sólido, firme na palavra de Deus, que é a comunicação, A palavra de Deus fala sobre a importância de sabermos comunicar um com o outro. Um relacionamento sem a comunicação devida vai arranjar muitos problemas, muitas discussões necessárias. E, inclusive, esse é um tema para o nosso próximo podcast. Então não vou nem me delongar. Vou convidar você para poder participar do próximo e poder aprender sobre esse importante princípio. Deus abençoe a sua vida. Veja essa pergunta, talvez você se identifique. Sinto que só eu estou lutando pelo meu casamento. Não vejo mais querendo dividir um tempo de qualidade comigo. Já não oramos tanto juntos. E agora, pastor? O que eu faço? Bom, essa pergunta me parece que veio de uma mulher, mas também pode ser o caso de um homem. E a primeira perspectiva é a ideia de que essa pessoa está lutando sozinha. E a pergunta que eu faço é: isso é uma verdade ou é apenas um sentimento? Outra questão que é apontada aqui é de que não há tempo de qualidade contigo. Então isso já aponta que isso é algo muito importante para você. Há um livro que fala sobre as linguagens do amor e uma das linguagens é essa, é tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas quando são elogiadas. Tem pessoas que se sentem amadas quando elas fazem serviços. Então pode ser que haja aí um problema de comunicação, que inclusive é o tema do nosso próximo podcast. Ou seja, talvez o que você considere amor, ele não está sabendo comunicar. E o contrário, talvez ele também está tentando comunicar algo que você não está conseguindo entender. Minha sugestão é: procurem conversar com alguém que possa ouvi-los e ver como é que está essa situação. Às vezes uma pessoa de fora consegue identificar mais fácil, sem sentimento, sem emoções, ouvindo a história de cada um. Talvez mais facilmente ele vai conseguir dizer para vocês o que vocês poderiam fazer. Fato é que algumas vezes no casamento parece que um tem que lutar mais do que o outro. Se isso for uma verdade, talvez é o momento, você tem que lutar pelo seu casamento. De qualquer maneira, eu deixo um incentivo: não pare de lutar pelo seu casamento. Assim como você pediu um conselho, eu te instruo: busque ajuda pessoal de alguém que possa ouvi-los e de alguma maneira participar da vida de vocês.
Continue nos acompanhando porque a cada semana teremos um novo podcast para poder te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Se você assistiu esse vídeo, curtiu, deixa o seu like aí e compartilhe, né? E você também pode nos seguir tanto no YouTube, que é @oitava.tv, quanto no Instagram, que é @oitavaigreja. Se você quer deixar alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui pra gente, vai nos ajudar a fazer novos programas a partir das suas dúvidas e questionamentos. Que Deus te abençoe.